O Demônio que apareceu no baile funk do Rio de Janeiro em 1997, parte 1, é uma repostagem de 2021. Essa matéria havia sido desativada para remoção de trechos com direitos autorais. Aguardem a repostagem da parte 2 em breve. O título desse vídeo parece uma parada muito sensacionalista, porém, posso te garantir que não é. O que vai ser falado aqui é uma informação relíquia, meu irmão, que vai despertar a memória de muitos, principalmente, aliás, exclusivamente do Rio de Janeiro. E quem seriam essas pessoas que teriam sua memória despertada? São aqueles que curtiram os bailes funks do Rio dos anos 90. Muitos deles ouviram falar dessa história e poderão confirmar tudo o que eu vou contar aqui aí nos comentários. No período do ocorrido, várias pessoas falaram que nunca mais iriam pro baile, que o negócio foi assustador mesmo. Aliás, foi aterrorizante o que eles viram naquela noite. E não foi relatado apenas por uma ou duas pessoas, mas por várias e várias e várias. Repetindo sempre a mesma versão, ou então uma história muito similar, mas sempre envolvendo a mesma data, a mesma noite, e os comentários sempre muito próximos do que aconteceu. E todos concordaram que apareceu uma coisa sobrenatural na noite de um baile funk específica do Rio de Janeiro nos anos 90. Porém, antes de entrarmos de cabeça na parte-chave desse assunto, eu vou explicar para vocês mais ou menos qual era o cenário do funk carioca nos anos 90, que era completamente diferente do que a gente vê hoje. Naquele tempo, o funk era concentrado na impulsão da violência, ou seja, os funks, as batidas eram dedicadas como se fossem feitos hinos para grupos específicos, e esses grupos eram chamados de lado A e lado B. E as letras falavam muito de briga, de violência, de que a porrada vai comer, que vai estancar, enfim, que era o dono do baile tal, da área tal e por aí vai. E lado A e lado B normalmente tinham galeras, e essas galeras eram chamadas de bonde. Poderia ser o bonde de Campo Grande, bonde de São Gonçalo, bonde de Rocha Miranda, do Borel, enfim. Poderia representar um bairro inteiro ou então simplesmente uma comunidade ou local em específico, e cada bonde tinha que ter um lado, ou esse bonde era do lado A ou era do lado B. E quando se encontravam nos bailes, ocorria o então corredor ou barreira. E a violência era explícita, brigavam até os seguranças se separarem, e tinham casos em que a situação ficava insustentável e o baile tinha que ser interrompido pela tensão dos lados. Consequentemente, a coisa continuava fora dos clubes ou dos bailes. Quando acontecia isso do baile ser interrompido porque os lados se estranharam num ponto de que os seguranças não conseguiam dar conta, aí o baile era interrompido, o som desligava e todo mundo ia pra fora, mas aí a pancadaria continuava na rua. Seja onde fosse que acontecesse, saía do controle total e era um pânico generalizado, como se fosse um arrastão. Nesse caso a polícia tinha que vir pra dispersar os caras, como se fosse o encontro de duas torcidas inimigas. Porque era um quebra-quebra na rua, quebra-vidro, quebra-carro, quebra-orelhão, na época tinha muito orelhão, né? Certa vez, quando eu era pequeno, meus pais, meus irmãos e eu estávamos voltando da casa de uma tia nossa, né? Teve uma festa, não lembro se foi festa, churrasco, sei lá. Presenciamos essa briga fora dos bailes, desses encontros aí de lado A e lado B. Cara, foi uma coisa horrível. Você vê farol de carro sendo quebrado, as pessoas dando ré com medo, os caras caindo na porrada, eles tomaram, aquele dia foi o calçadão de Bangu que eu tava passando, eles tomaram aquele calçadão, o negócio foi uma, sei lá, uma coisa horrível, meu irmão. Pra uma criança vendo aquilo dali, deveria ficar aterrorizada, né? Caraca, meu Deus, não sei o que lá. Só que como eu sempre gostei de briga, de artes marciais, por um lado eu até achei legal ver aqueles idiotas se matando lá, né? Mas pra maioria das pessoas era uma coisa aterrorizante. Isso foi o que? 95, 96? Foi por aí, eu era bem pequeno, eu era bem garoto na época. E nesse tempo você pergunta, quem é que impulsionava o funk? Bem, não tinha YouTube e Condzilla menos ainda. Nesse tempo quem comandava o funk, quem impulsionava a onda do funk carioca eram as rádios e as equipes de som. E o Condzilla da época era a Furacão 2000, como se fosse o Condzilla da época. Era uma verdadeira potência, porque tinham várias equipes à disposição. Furacão isso, Furacão Gigante. Eu não lembro exatamente qual era o nome das equipes que tinha na época, né? Mas não era só a Furacão 2000 que tinha na época. Tinham várias outras equipes que disputavam, que tinham duelos e que determinados grupos de bairros e comunidades fechavam com essas equipes. Como, por exemplo, a ZZ Disco, a Peoples, a Espião Choque de Monstro, Cashbox, a Cuca, muitas outras. Eram várias, não dá pra citar aqui. Agora aqui começamos a entrar mais ou menos no assunto desse vídeo. Só pra vocês saberem, nesse período os caras faziam letras de funk na intenção de intimidar os lados inimigos. E eles pegavam muito pesado porque eles faziam até mesmo invocações demoníacas, ou seja, chamavam por diabo, demônio, se denominavam bondes de capetas, ou então atribuíam coisas demoníacas a equipes de som ou aos grupos de determinados bairros. E isso eram os próprios caras que faziam